É difícil você encontrar uma pessoa que nunca tenha se apaixonado, né? Mas quando nós estamos apaixonados, a gente pouco repara se a gente emite sinais com o corpo, se de fato o nosso corpo reage a algumas coisas de uma forma diferente. Então, para a gente dar uma racionalizada nesse assunto, a gente recebe Cibele Fabichak, que é escritora e fisiologista. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. E quando a gente está apaixonado, a gente não repara em nada disso mesmo, né? Pois é, a paixão, ela focaliza no objeto apaixonado, né? Então essa é justamente uma das características. Praticamente o nosso sistema nervoso central, ele só enxerga quem realmente nós elegemos para a paixão. Mas o corpo envia alguns sinais e a gente também demonstra estar apaixonado, né? Sem dúvida. E esses sinais são bem característicos. Existem sinais físicos e sinais psíquicos, como a gente pode chamar. E os físicos, eles são características de quando aumentam alguns hormônios circulantes, né, no nosso corpo, como por exemplo adrenalina, corticosteroide, endorfinas. E que sintomas, sinais são esses característicos? Por exemplo, a pupila se dilata, o rosto fica mais avermelhado, os lábios ficam mais avermelhados, então em geral aquela ruborização característica, aquele olhar meio bobo, meio atarantado de início. De peixe morto? De peixe morto, aquele sorriso meio abobado nos lábios, muito característico. Você também tem um aumento, claro, né, da frequência cardíaca, então aquela batedeira no peito, a respiração fica mais ofegante, principalmente nos primeiros encontros. E também outras características aí, como por exemplo a insônia, você tem mais dificuldade para dormir. Insônia? Sim, a taxa de insônia aumenta. E um dos métodos que não é muito bom para emagrecer é a paixão, porque há uma redução do apetite. Então dizem que, né, comicamente, a paixão emagrece e o amor engorda. Então... Mas também, acho que se a gente reparasse assim, num casal apaixonado, nos seus primeiros encontros, a gente tende a se tocar mais, não é? Exatamente. Um pega no braço do outro. Exatamente. Esse é um dos sinais muito característicos que são sinais comportamentais e as atitudes. Então, por exemplo, o toque é muito comum, a aproximação, né, do casal um do outro, o tipo de olhar, principalmente para os olhos e para os lábios, é muito característico, e o apontar também, em geral, é muito comum. É claro que se nós formos observar isso, não necessariamente pode ser só paixão, pode ser uma amizade, sim, mas muitas vezes todo esse conjunto gera uma característica muito comum do indivíduo apaixonado. E no cérebro, se a gente pegasse, mapeasse o cérebro de apaixonados, os estímulos elétricos são diferentes nesse momento? Não? Exatamente, são. O que as pesquisas têm indicado, tanto nos Estados Unidos como na Europa, é que tanto do ponto de vista hormonal como da função cerebral, ela se altera importantemente durante a paixão. Tanto que alguns pesquisadores, eles colocam como uma semelhança do vício, né? Por exemplo, da cocaína. Então, o que acontece realmente no nosso cérebro é muito semelhante com o que acontece no início da paixão, né? Tanto que tem uma região no cérebro que é chamado de centro do prazer e da recompensa, cuja principal substância que é liberada é a chamada dopamina. Ela é também muito liberada durante os picos de vício, né, do indivíduo que consome alguma droga ilícita. A gente tem, acho que até uma foto para a gente mostrar, para a gente entender onde que se localiza essa parte cerebral que tem esse poder, vamos chamar assim, né? Exato. De liberar essa dopamina. E é bem no centro do cérebro, praticamente numa região muito antiga do nosso cérebro, que é chamada de sistema límbico, que é praticamente a central das nossas emoções. É ali, deixa eu ver onde. Acho que dá para correr um pouquinho mais, não dá para a gente ver? Porque por enquanto o cérebro está normal. Até aqui ele está normal, está nada apaixonado. Nenhuma paixão à vista. Nada, o bichinho está zerado. Tá sem olhar ninguém, sem olhar o ser apaixonado. Dormindo acho que não tá, porque senão o cérebro é diferente também enquanto dorme. Com certeza. O bichinho deve estar, como se eu... Aí, ó, o doutor Eliano fala, está na caixa vazia, está pensando em nada. Olha, tem então também só a face um pouco rosada, né? Isso, algumas alterações. O corpo parece que começa a aquecer em algumas regiões, isso, né? E, por exemplo, aquele famoso frio na barriga, né? Que são as borboletas na barriga, que é muito comum, que é uma alteração
gástrica, intestinal. É verdade que há uma circulação maior do sangue e muitas vezes os lábios femininos podem até aumentar um pouquinho? Ou isso é um exagero? É possível. Não, é possível, é possível? Sim. É possível, porque há justamente uma alteração hormonal no sentido de gerar um aumento da circulação sanguínea na face. Por isso que ela se torna rosada e até os lábios podem realmente se tornar mais avermelhados, que é uma forma de atração, visto que o vermelho é uma cor muito importante do ponto de vista de atrair o outro para a paixão. Cá entre nós, fisicamente, a gente continua sendo muito animais, né? Exatamente. Nós temos lá no nosso DNA tudo isso inscrito. É claro que a gente avançou e nós vamos além, né? A gente transcende simplesmente a procriação, a reprodução, que é o objetivo principal da paixão, que é unir, né, de maneira muito forte dois indivíduos para a procriação. Nós vamos muito além disso. Então, realmente a paixão aí significa o elo mais forte e sinais e sintomas que estão acontecendo. E a gente pode perceber isso no outro rapidamente também. Tudo bem, a gente não vai conseguir ver essas marcas cerebrais como a gente vai mostrar, porque a gente não é feito transparente, né? Mas alguns outros sinais a gente percebe, as mãos que suam, Exatamente, né? As mãos ficam trêmulas, suam, há também um aumento, por exemplo, da glicose sanguínea. Então, por exemplo, se o indivíduo tem um diabetes que é mal aí controlado, ele pode até descontrolar, de repente, no início de uma paixão, por exemplo. E o nosso sistema imunológico também é muito curioso, ele aumenta a sua função. Então, nós nos tornamos mais fortes e mais imunes, por exemplo, a infecções. Isso já foi comprovado. Bom, aquela batedeira no coração, inevitável também. Inevitável. Parece que o coração vai sair pela boca, né? É um dos sinais mais característicos, principalmente nos primeiros contatos, né? Seja ele presente, então pessoal ou virtual, pelo telefone, pelo computador, pelo celular, enfim. O importante é saber que o outro está lá do outro lado. E é engraçado, né? Porque as pessoas falam assim, é tão bom se apaixonar, mas a paixão também é cega, né? Esse é um dos pontos importantes que a ciência tem descoberto, né? Que, na verdade, nessas alterações do cérebro, ela gera também uma redução da função do nosso córtex frontal, que é a região onde se gera o quê? A racionalidade, o juízo crítico. E isso está comprovado que no início da paixão, o indivíduo tem uma redução da função dessas áreas cerebrais. Então, praticamente, o indivíduo realmente ele reduz o seu medo em relação ao outro e a análise crítica. Por isso que se fala, o amor é cego. Na verdade, mais que o amor, a paixão é cega. E aí a gente começa a analisar friamente, depois que passou a paixão, que tudo que a gente acha engraçadinho no outro, a gente comentava aqui esses dias ainda, é o que irrita a gente depois. Exatamente, essa é uma das características que no início eu não consigo enxergar no outro, quem está apaixonado, os defeitos, né? Eu só se enxergo o quê? As qualidades. Então, aqueles modos irritantes ou alguma mania meio esquisita, nossa, é muito charmoso no início. E depois, à medida que o indivíduo ele vai o quê? Reduzindo todo esse turbilhão de hormônios, essa alteração emocional, característica da paixão, e vai dando lugar ou não ao amor, que aí são outros 500, o indivíduo vai enxergar realmente quem é aquele objeto da paixão que está do lado dele. Por isso que muita gente fala assim, eu prefiro quando eu estou apaixonado. Claro, mas ao mesmo tempo é uma grande ilusão. É uma grande ilusão, exatamente. O nosso cérebro é como se ele elaborasse uma estratégia muito complexa no sentido de enganar a nossa lógica em relação ao quê? A colocar na nossa frente um indivíduo sem defeitos. Porque, é claro, o objetivo da natureza é o quê? Não é unir fortemente dois indivíduos, independente dos sexos, e se apaixonarem? Então, o objetivo é o quê? É eu não enxergar inicialmente os seus defeitos, porque, caso contrário, essa união provavelmente não aconteceria. E aí a gente não teria os casamentos. E as uniões duradouras. E acho que aí que vem a complicação depois que a gente fala a paixão passa e o amor chega. Porque o amor vai mostrar o que cada um tem de qualidades, mas quais são os defeitos também. Exatamente, e como lidar com isso, né? Que realmente é o fato mais trabalhoso, que demanda tempo, paciência,
tolerância, respeito, quer dizer, a lista é longa de elementos que são necessários para se construir dia a dia esse vínculo duradouro que é o amor. Se a gente se apaixonasse já tendo isso em mente, tudo seria mais fácil, né? Exatamente. Pelo menos se nós conhecermos um pouquinho mais sobre o que acontece na nossa cabeça, no nosso corpo durante a paixão e talvez a passagem para o amor, quem sabe tornar-se o quê? Esse equilíbrio um pouco melhor e a facilidade da gente construir um vínculo. Claro que aqui a gente não está falando que ninguém tem que se apaixonar, é o oposto disso. Quer dizer que a gente tem que depois ser um pouco mais tolerante no momento que a paixão passa, né? Exatamente. E lembrar que a paixão, ela é um estado incontrolável e involuntário. Quer dizer, nós não escolhemos, e é muito raro isso, escolher por quem você se apaixona. Verdade. Ele acontece num estalo, né? E é isso que a ciência está começando a entender através do cérebro. E o bom é que a partir de agora a gente tem aqui esse livro que vai nos ajudar e muito a entender um pouco do que acontece, não só no momento da paixão, mas no momento das emoções, né? Em todas as fases da vida. E esse seu livro acho que vem para ajudar a gente a compreender algumas coisas, que você fala em sexo, amor, endorfinas e bobagens, e o quanto que às vezes a gente mistura isso tudo, né? Nesse coquetel que muitas vezes as bobagens aparecem principalmente no início da paixão, quando o dado crítico e o julgamento racional, eles não estão muito ativos. E cometemos aquelas paixões, aqueles erros, aquelas bobagens, né, pela paixão. E como não cometer bobagens depois que a paixão passa, né? Não jogando tudo pro ar também, né? Exatamente. Como mantê-los, né? Que isso é mais difícil. O mais difícil não é a gente arrumar a nossa cara metade, é a gente manter essa cara metade ao nosso lado, uma vez que a gente também vai ter que se predispor a mudar os nossos defeitos, Exatamente, né? Porque antes é aquela história, né? Muito mais fácil você mudar a si mesmo e jamais pensar em mudar o outro. O outro é daquele jeito e ponto final. A gente mudando, o outro muda por osmose, né? Exatamente. Cibele Fabichak, claro que volta mais vezes ao programa. Hoje falamos sobre paixão, mas são todos os sentimentos que a gente ainda tem que abordar aqui. Esse foi só o primeiro e no retorno dela a gente vai dando continuidade. Obrigada mais uma vez, sucesso. Parabéns pelo livro, Muito viu? obrigada. Olha, viu? Quem nunca se apaixonou, mas quem nunca também, depois da paixão, depois que o amor chega, falou, oh meu Deus, por que eu escolhi alguém tão diferente de mim? Não é mesmo, doutor?